Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Conforme prometido, estou trazendo para vocês aí o gabarito das 5 questões que eu deixei um pouco mais cedo, né? Caso vocês não tenham baixado ainda o material, eu recomendo, tá? Que façam o download, se possível imprimam, respondam e depois venham acompanhar aqui a correção. Eu não vou minuciosamente responder item a item, mas vou trazer o gabarito e vou pelo menos comentar, né, a linha de raciocínio que eu segui para chegar nas respostas, tá bom? Lembrando que a matemática ela apresentará 10 questões em nossas provas, né? Ela está ali nos conhecimentos básicos ou gerais, né? Como a DMTEC chama. E não temos para onde correr, pessoal. Precisamos dominá-la, precisamos ter conhecimento de causa, porque ela pode sim nos tirar aí do concurso, tá bom? Eu aproveito a oportunidade para dizer que estou com 2 simulados inéditos, tá bom? Completos, conforme prova. Estou também com um combo com 100 questões sobre o Estatuto, 100 questões sobre o CTB. Estou também com resumos de História, Geografia, Língua Portuguesa. Outros 2 simulados para a gente, outros 2 simulados para a Guarda Municipal, tá bom? Então tem alguns materiais, caso vocês tenham interesse, o Instagram do canal está na bio do próprio canal aqui, tá bom? Caso queiram, vocês dão uma olhadinha lá, falam comigo no direct para fazerem a aquisição. Vamos caminhando, gente, sem muitas delongas. Objetividade, né? Essa é uma das características do nosso canal aqui. Gente, a primeira questão, veja, é necessário a gente entender que a matemática, não diferente da língua portuguesa, ela está muito relacionada com a nossa capacidade interpretativa. Mateus, como assim? Gente, veja, eu vou ler o enunciado do item 1 e a gente vai entender bem o que é que eu estou querendo dizer. Vejam, o site da prefeitura informa que o atendimento à população ocorre de segunda a sexta-feira. Então, veja, o primeiro parâmetro você já tem aqui, tá? Primeiro dado importante já está aqui. Mateus, que dado seria esse? Qual o período que você vai se basear para calcular de segunda a sexta-feira? Depois, das 8 às 13. O que é que vocês têm aqui de 8 às 13? O intervalo de tempo que o site da prefeitura, né, informa sobre o atendimento à população. Aqui ele poderia citar qualquer outra coisa. Poderia dizer que seria o horário de funcionamento do posto de saúde, o horário de aula, de ensino, enfim, qualquer outro exemplo. Mas vejam, não importa a figura dos atores que a banca vai trazer. O que realmente importa para a gente é o que? É exatamente o como nós teremos calma e sabedoria para interpretar esses dados. Eu vou até usar o piloto para marcar os dados importantes. Período de segunda a sexta-feira, tempo de 8 às 13. Aqui, até por conveniência e talvez até para facilitar a vida do candidato, se vocês notarem, de segunda a sexta-feira nós temos 5 dias. E de 8 às 13 nós temos 5 horas. Aqui eu vou botar o D, né? Então, aqui, isso é um D, viu, minha gente? Aqui o que bastava fazer? Você ia multiplicar a quantidade de dias pela quantidade de horas. 5 vezes 5, 25, que é exatamente o que a banca está alegando aqui, ó. A prefeitura mantém 25 horas semanais o atendimento à população. Correto. Entende, gente? Então, assim, não tem grande bicho de 7 cabeças. Sobretudo quando a questão ela for assim. Esse exemplo ficou muito bacana, porque ela trouxe o mesmo período, né, 5 dias, com a mesma quantidade de horas, de tempo. Ela poderia dizer que atenderia durante 6, 7, 8 horas. Era só você multiplicar quantidade de período pela quantidade do tempo. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro aí, ou pelo menos ajudado de alguma forma. Gente, olha esse segundo item, por exemplo. Ele diz assim: estima-se que um engazeiro com perdão, pessoal, com aproximadamente 4 anos seja capaz de produzir, em média, 600 frutos por ano, tá bom? Em uma plantação com 150 engazeiros com aproximadamente 4 anos, é esperado que a produção
segundo as informações prestadas, quer dizer, os dados anteriormente trazidos, fique em torno de 9.000 frutos. E aí, minha gente, vocês percebem que essa informação da idade ou do tempo, né, de quanto aproximadamente o engazeiro tem, ela não é tão relevante para a gente? Por que, Matheus, ela não é? Gente, o que a banca quer saber é o seguinte: se um engazeiro com essa idade produz em média isso, quantos frutos 150 deles produzirão? Gente, se um produz 600 em média, tá bom? 150 produzirão quantos? Aí você pegava a média dos frutos de um nesse período. Não é que não seja importante essa informação, mas ela não vai entrar para fins de cálculo. Aqui bastava você multiplicar a quantidade de frutos pela quantidade de engazeiros que ele está realizando. E se você fizer essa multiplicação, você vai ver que não dará 9.000 frutos. Pelo contrário, serão 90.000 frutos. Então, o que foi que a banca fez aqui? Ela foi tão maldosa que ela trouxe um número que, se você respondesse assim de supetão, você até confundisse 9 com 90.000. Eita, Matheus, dá não para confundir. Não dá agora, porque você está em casa, no conforto do seu quarto, do seu lar, da sua mesa. Mas no ambiente de prova, você nervoso, nervosa, com a mente cheia, suando, gente, a gente acaba confundindo. Aí você marcaria que as duas estão verdadeiras, quando na verdade o gabarito é errado. E o gabarito para a gente da questão de número um é letra B. O item 1 é verdadeiro e o item 2 está errado. Agora percebem que a banca é maldosa e eu tenho dito, não adianta fazer leituras de qualquer jeito. Gente, na hora da prova, vão fazendo isso que eu estou fazendo aqui no vídeo. Vão marcando os dados importantes. Olha como é diferente você responder uma prova marcando os dados que a banca está lhe dando do que você deixar assim limpo. Veja aqui, primeiro que você já ia olhar para o 4, ia ver 4 de novo, ia ver 600 aqui, 150, ia dar aquela confusão na sua mente. Agora vejam como é diferente eu entender qual é o período, saber qual foi a média de um. E vocês perceberam que aqui ela colocou escrito mesmo, né? Ou a palavra um. E aqui ela trouxe o número mesmo. Então, isso já para dificultar ainda mais a nossa interpretação na hora de analisar a questão, entendem? Então, na hora da prova, circulem, tá certo? Se for o caso, anotem os dados ao lado, tenham calma, tem tempo. Fazer as coisas na pressa, sobretudo em matemática, é entrar numa cilada. Tudo bem? Gabarito, letra B. A de número 2, ele vai dizer assim pra gente, vejam. Considere que 5 caixas que pesam tanto, 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 tanto e tanto. Mateus não vai nem ler os números. Não, não vou, gente. Por que eu não vou? Porque isso aqui é uma questão típica de média aritmética e que esses valores eles podem alterar. Os exemplos também, tá certo? Então, o que é que a gente faz? Bem simples. Soma tudo e divide pela quantidade. Quantidade de quê, Mateus? De itens. Aqui são 5. Se você somar toda essa galerinha aqui, você vai chegar em 640. Ô, Mateus, e agora? Agora divida pela quantidade, aí conte, veja, 1, 2, 3, 4, 5. 640, gente, dividido por 5 é igual a 128. A questão está dizendo que vai ser maior que 132 quilos, está errado. Tudo bem? Essas questões de média aritmética, elas são até agradáveis da gente fazer. O que pode dar um pouco de dificuldade ou nos deixarmos precipitados na hora de responder, a depender se ela trouxer, por exemplo, em dinheiro, com vírgula, número decimal, né? A gente fica um pouco nervoso, mas calma, vírgula abaixo de vírgula, dados abaixo de dados, que dá para responder. Tudo bem, gente? Ele vai dizer assim na questão, no item 2 aqui. Há 2 semanas, Carol
o peso de Carol era de 64. Há uma semana era de 60 e atualmente é 68. Assim, considerando, gente, cuidado com isso, tá certo? E outra coisa que eu não falei aqui, ó, cuidado com esses comandos. Fica em torno, mantém atendimento, é maior, é menor, está no intervalo. Porque às vezes você não presta atenção e vê só o 67 ou 65 e diz, eita, deu 67, tá certo, calma. Vê o que é que o comando da questão está dizendo para gente. Por exemplo, aqui ele está dizendo que a Carol, com base nessas semanas aqui elencadas, onde ela tinha 64, depois passou a ter 60 e atualmente ela está com 68, ele está dizendo que a média, tá certo? Dentro desses três períodos está entre 65 e 67. E aí? Como é que a gente faz para chegar lá? Gente, aqui ainda é mais fácil. São números menores. A gente soma os três, tendo o resultado, a gente divide, tá certo? E se a gente fizer isso, a gente vai obter aqui 64 quilos. E a questão está errada porque ela está dizendo que está no intervalo de 65 e 67, tá bom? Gabarito da segunda questão, alternativa letra D, D de Deus, tudo bem? Número 3. Eita, passei para 4. Vamos lá. Gente, essas aqui já são questões um pouquinho mais trabalhosas, porém também nada que possa nos travar na hora da prova. Aqui mesmo, vejam. Ele está trabalhando com valores, está vendo? Ó, 1.608, 10.402, 2.040, 3.932, 3.705. Ele está dizendo assim, que a média dessas remunerações dos cinco irmãos, melhor dizendo, é inferior a 4.391,15 centavos. Tá certo? Ô, Matheus, e agora? Gente, a fórmula é a mesma. É média aritmética. Soma tudo, divide pela quantidade de itens. E se vocês fizerem isso, vocês verão que de fato, tá certo? De fato é inferior. Logo, o gabarito para a gente aqui é certo. Pareceu um E, não foi? Mas é um C. Correto? Tá certa a questão. Aqui também da mesma maneira. Eu nem leio o enunciado, eu já vou para os valores. Veja, somo. O que é que eu faço na hora da prova? Para ser bem sincero com vocês, eu não perco tempo lendo isso aqui. Isso aqui eu não leio. O que é que eu leio? Eu vejo os valores e já venho para cá. Ó. Aí diz assim, é correto afirmar que a média do preço dos produtos comparados por ele, aí isso aqui é que está o bicho de sete cabeças, é maior que 409 e menor que 423. Por que, Matheus? Isso é o bicho de sete cabeças. Porque tem gente que na hora da prova parece que cega e não vê isso aqui. Ou então vê, mas esquece. E se você esquecer esse parâmetro e errar o cálculo, aí, meu amigo, você perdeu a questão. Porque se você não prestou atenção nisso e tiver dado aqui, por exemplo, 408, você, eita, tá certo. Por exemplo, tá? Então, o que é que eu recomendo? Vejam os valores, somem, dividam pela quantidade e vejam se atende o parâmetro do enunciado. Tudo bem, pessoal? E se vocês fizerem, vocês verão que de fato estará nesse intervalo aí, ok? Penúltima questão. 3 pessoas pesam respectivamente 83, 84 e 86. Ele diz assim, é correto afirmar, cuidado com isso, que o peso desses três indivíduos, gente, olha só, é superior a 83,15. E aí, o que é que vocês me dizem? Essa aqui é fácil da gente fazer. Talvez, para uma pessoa que já está acostumada a responder uma questão de média, ela rapidamente já teria colocado aqui que está certo e já teria partido para outra. Porque, gente, se o menor peso já é 83 e eu tenho 84 e 86, obviamente, quando eu somar tudo isso aqui e dividir por 3, vai dar superior a 83,15 tranquilamente. Tá certo? Às vezes tem questão que nem demanda da gente fazer o cálculo. Agora, claro, e isso se você já tiver prática, já estiver com isso consolidado. Tudo bem? Vamos caminhando, gente. Ele vai dizer assim, Pedro leu 87 páginas de um livro no primeiro dia.
32 páginas no segundo e 58 no terceiro. Aí ele quer saber o seguinte, a média, é correto afirmar que a média em páginas foi de 63 dias nesses 3 primeiros dias que ele leu ou não? E aí, Mateus? Gente, mesmo jeito. Mesmo jeito, mesmo jeito. Soma tudo, divide por 3, tá bom? Quando nós fizermos, a gente vai ver que essa média vai dar aqui 59 páginas e não 63, conforme a questão informa pra gente aí. Tudo bem? Logo, gabarito letra B, tá bom? Última questão. E tem até um dado interessante essa última questão. Quero deixar até um comentário pertinente. Gente, aqui é a mesma informação. Vejam, os números são compostos 45, 48, 71, 17, 32. Aí está dizendo a média desses valores é maior que 39,11 e menor que 43,24. E aí, minha gente, se vocês fizeram o cálculo, vocês viram que sim, é maior que 39,11 e menor que 43,24. Tá bom? Matheus, por que é que você não vai fazer o cálculo? Eu quero que vocês exercitem. É muito fácil chegar aqui e fazer os cálculos. Não, mas vão tentando e, sobretudo, fazer sem auxílio de calculadora. Vê a tabuada, sobretudo multiplicação e divisão, tá? Relembra, refresca a mente aí, que vai ser fundamental. Gente, existem questões de média que são assim, relativamente simples. Ele dá os dados, dá os valores e aí você soma, né, e divide pela quantidade de itens. E tem outras que você precisa mesmo aprimorar a sua capacidade interpretativa. Por exemplo, vejam, esse item 2 é o ponto que eu quero comentar. Vejam, ele diz assim: Pedro leu um livro em 58 dias, lendo 36 páginas por dia, em média. Se ele tivesse lido 18 páginas por dia, teria concluído essa leitura em mais de 109 dias. Detalhes importantes, tá certo? Dicas cruciais que a gente precisa ter aqui, que quem já tem as manhas de responder questões da Demitec teria usado. Qual seria, Mateus? Primeiro ponto. Se você prestar atenção, ela pegou o dobro, a metade, perdão, de páginas que ele usou para ler em média em 58 dias o livro e colocou aqui. Aí ele está dizendo que vai ter concluído em mais de 109 dias. Se você não sabe a quantidade de páginas do livro, fica difícil de conseguir chegar a este resultado. Concordam ou não? Porque às vezes, o que é que a pessoa poderia fazer? De imediato ela ia criar uma confusão, porque, poxa, 58 dias, depois 36 páginas por dia, e agora são 18. Gente, primeiro ponto. Quando ele leu o livro em 58 dias, lendo uma média de 36 por dia, quantas páginas tinha esse livro? Porque uma vez que você saiba isso aqui, quantas páginas ele tem, aí é tranquilo, muito tranquilo. Depois que você encontrar, vai ser apenas necessário você dividir pelos 18 dias por dia, 18 páginas, perdão, por dia, concordam? Então, gente, como é que eu faço isso, Matheus? Gente, multiplica. Em 58 dias, ele estava lendo 36 páginas. Se você multiplicar 58 por 36, você vai obter 2088. Essa era a quantidade. Aí você vai pegar e dividir, por exemplo, pelas 18 páginas, tá certo? E vai perceber que, de fato, é superior a mais de 109 dias, tá bom? Logo, gabarito letra A de aprovados e aprovadas, que vocês serão com fé em Deus. Tudo bem, gente? Não é o meu forte matemática, mas aí eu vou sempre vendo alguns canais, acompanhando os professores e tento trazer para vocês, pelo menos a maneira que eu uso para responder. As dicas interessantes, as formas mais fáceis ou mais tranquilas de responder matemática. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Por fim, a frase vai dizer assim para a gente hoje:
O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, não o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Deuteronômio 31:8. Gente, é normal nessa fase ser acometido com uma insegurança, com uma ansiedade, com um medo. Mas calma, Deus está à frente. Tá certo? Desejo que vocês tenham muita perseverança nesses dias que faltam. Exatos 13 dias. Hoje é dia 1º de janeiro de 2024. Caso vocês estejam vendo o vídeo depois, tá bom? E eu espero muito que vocês estejam firmes aí na preparação. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.